Boa noite, meus alunos do segundo ano. Estou agora enviando a segunda aula do nosso curso, que é a Lei Divina ou Lei Natural. Ela é uma lei perfeita. Por quê? Porque ela não precisa, como a lei humana, de emendas, não precisa ser corrigida, porque ela age diretamente sobre as nossas escolhas. Cada um escolhe o caminho e a lei vai direcionando e vai traçando limites para as necessidades que a gente tem. E tudo que ultrapassa essa necessidade gera sofrimentos morais e físicos. E cada infração cometida traz a nossa reeducação. O que significa isso? Por exemplo, se você excede numa necessidade, vamos supor a necessidade básica que é a alimentação, você exagera, o que acontece? Ou você tem um transtorno gástrico, uma dor de barriga, né? Se você se excede na bebida, o que acontece? Você tem problemas também físicos, que são os sofrimentos físicos. Sofrimento moral é quando você comete alguma coisa com seu semelhante e depois tem uma consequência. Se você briga, você fala uma coisa indevida para alguém, magoa, é lógico que isso aí vai trazer uma consequência. Vai trazer briga, vai trazer mágoa, a pessoa não vai falar mais com você, gera aquele clima ruim, né? E por quê? Porque a gente possa aprender, que a gente possa fazer, em cada erro que a gente comete, um novo caminho. A gente possa acertar mais cada vez e errar menos. E essa lei de Deus, ou lei natural, ela se divide em duas partes. A física, que rege a matéria e todos os mecanismos do universo, né? Que a gente chama, ou a ciência chama de atração, de coesão, gravidade, que é o que rege praticamente a nossa vida. Os planetas, o dia e a noite, toda essa parte, né? O nascimento das flores, o nascimento do ser humano, tudo é regido por essa lei física. E existe a lei moral, que é muito mais complexa, muito mais difícil, porque rege a nós, o espírito. E a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos semelhantes e conosco mesmo. Porque essa lei vai mostrando para a gente o que é principal, o que é imprescindível na nossa vida. Primeiro Deus, né? Porque Ele é o eixo de todo esse universo. A gente pode fugir, pode ir para onde for, mas essa relação sempre vai existir, porque quando Ele nos criou, e isso, gente, a gente tem que colocar na cabeça, Deus colocou um pedacinho dele dentro de cada um de nós. Significa que cada um de nós é uma essência dele. Fazemos parte dele. Então, não tem como fugir de Deus. A gente pode ir para o outro lado do mundo, pode ir até para outro planeta, mas Deus vai conosco, porque Ele faz parte do nosso ser. É uma lei moral porque Ele também rege a nossa relação com os nossos semelhantes, o nosso convívio, a nossa maneira de ser, de agir, de sentir, de pensar, de se relacionar mesmo com o mundo. E essa lei moral também rege a nossa vida íntima. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós já fomos, tudo aquilo que um dia nós seremos, é porque essa lei vai nos guiar. Para que a gente seja um dia uma pessoa perfeita, uma pessoa limpa de alma e de coração. Por enquanto a gente ainda tem umas sujidades, né? Mas isso faz parte da evolução.
E essa lei está, como eu falei, desde a nossa criação em nós, na nossa consciência. É uma lei que todos nós sabemos. A gente sabe exatamente o que é certo e errado. Porque ela avisa a gente. Ela toca um alarme, só que a gente não compreende, né? A gente não compreende, finge que não compreende, se faz de surdo. A gente só lembra dessa lei quando a gente está ali no fundo do buraco. Aí a gente fala, ai meu Deus, me ajuda. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está conosco. Por isso que a gente sempre roga a presença dele. E como diz uma filosofia chinesa, uma frase, saber e não fazer ainda é não saber. E é verdade. Quando a gente não faz uma coisa, é como se a gente não soubesse mesmo. E por que a gente não faz? Porque a gente esquece. As nossas imperfeições, os nossos maus pendores são mais fortes do que aquele Deus que está em nós. Está lá esquecidinho, coitadinho. Bem pequenininho lá dentro da gente. Ou a gente despreza, acha que isso é coisa de gente antiga, isso é balela, descrença, incredulidade, até às vezes falta de informação. Muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento profundo, não entende, então não crê. Mas Deus é misericordioso, porque Ele envia sempre os seus mensageiros para que a gente possa relembrar, possa ter a nossa memória reavivada. Ele já nos deu Jesus, né? Jesus esteve conosco e Ele foi o nosso maior modelo, se não o único, de perfeição. Por quê? Porque tudo que Ele falava, tudo que Ele ensinava, Ele fazia. Ele falava em perdão e perdoava. Falava em amor e amava. Falava em Deus e obedecia à vontade de Deus. Até o fim. Ele não condenava e não julgava ninguém. Então ele tinha moral para falar, como ele falou da mulher, né? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. E é isso. Humildade e caridade são as maiores virtudes de um ser. Quando a gente tiver um dos dois, a gente já está no meio caminho andado. Com certeza. Jesus falava por parábolas, por figuras. Poucos entendiam. Por quê? Porque na época era uma preparação, né? Tudo é preparação. Existe uma preparação para depois realmente vir o que é necessário. A gente não prepara a terra, ara a terra, aduba a terra, tudo direitinho, para aí sim poder semear a terra, para que a plantação venha bem bonita, uma preparação intelectual e moral da humanidade. E hoje já existe essa condição. Nós estamos preparados intelectualmente e uma grande parte dos seres da Terra já tem condições, sim, de compreender as verdades, porque elas estão vindo cada vez mais límpidas, claras, para que ninguém possa alegar ignorância, desconhecimento. Só não vai saber quem realmente não quer,
porque está aí para todos. Como disse Jesus, muitos chamados, poucos os escolhidos, mas quem escolhe, se quer ou não, é você. Você não vai poder falar que você não sabia, que ninguém me falou nada. Sabia, você escolheu a ignorância, o desconhecimento. Atualmente, todos estão preparados, prontos para buscar o conhecimento. Até por conta, das coisas que acontecem, os desafios. E o mundo está cada vez menor, conectado, os mundos, os países, as pessoas, de uma rapidez impressionante. Intelectualmente, o ser está muito evoluído. Agora está na hora de fazer a evolução moral. E isso está acontecendo com a mediunidade de muitas pessoas. As pessoas já estão chegando prontas nas casas religiosas, nos centros espíritas, nas casas de umbanda, seja onde for. Já estão chegando prontas para trabalhar, prontas para auxiliar, prontas realmente para fazer a sua parte. É o tempo de evoluir, saber, compreender e praticar o bem, porque é para isso que a gente está aqui. Vamos ver. Vamos falar do bem e do mal. Bom, Deus é amor e justiça. Ele não criou o mal, porque ele é o bem supremo. Muitas vezes o que a gente acha que é o mal é a renovação, é a reconstrução para o bem. É igual uma reforma de uma casa. A gente começa aquela sujeirada, aquele estresse, mas depois que termina, nossa, é uma satisfação, fala, poxa, valeu a pena. É a mesma coisa. O mundo hoje, o planeta Terra, está num momento de transição. Significa que toda a sujeira que estava debaixo do tapete está vindo à tona. Então, o que antes era impossível, a gente já está enxergando, está começando a perceber. É o mal que parece que aumenta, mas não é. Ele está somente saindo debaixo do tapete. Mas por quê? Porque a gente precisa que o mal venha, ele possa ser combatido, conhecido, combatido, para que o bem possa reconstruir. Alargar a visão além dos acontecimentos. Porque aquilo que a gente imagina que seja o mal é um benefício, como os cataclismas, os temporais, os furacões, os tsunamis e tantas outras coisas que a gente imagina assim, nossa, o mundo está ruim. Não está ruim. Está fazendo uma limpeza das energias da Terra. Está fazendo uma limpeza também das pessoas, porque muitos já não têm condições de viver neste planeta. Muitos estão já partindo para um outro planeta. Só vai ficar aqui na Terra quem estiver na sintonia da Terra. E, na verdade, aqueles que vão desencarnando continuam vivos. E aqueles que desencarnaram, talvez muitos tenham oportunidade de reencarnar aqui quando o presente já estiver bem melhor. A gente precisa aprender a confiar na sabedoria de Deus. Olhar além daquilo que a nossa visão mostra. Isso é compreensão. Flagelos naturais, como eu falei, têm uma finalidade útil. Limpar toda o ar. E também para que o ser humano possa usar a inteligência. Porque o homem tem inteligência. Ele vê aqueles flagelos, tudo aquilo acontecendo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar amenizar, atenuar, até anular. Vai desenvolver mais tecnologia para prever, para se preparar, para até evitar acontecimentos assim.
E não só isso, ele vai poder compartilhar com outras pessoas, fazer mais pesquisas, ter condições de unir forças, de ter uma ajuda mútua, porque tem países em progresso, países mais capacitados, né, tecnologicamente falando, que vão poder ajudar aqueles que estão um pouquinho atrás. Quer dizer, a Terra toda vai progredir junto. Então, muitas vezes, um acontecimento de um furacão, de um tsunami, é um bem. Se você ver além daquilo que está acontecendo, você vê lá na frente. Né? Porque tem muita coisa que o homem já está conseguindo prever, se preparando para que as coisas sejam menos danosas. Aqui é o anjo e o demônio. A gente tem a opção de escolha, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode escolher seguir aquilo que os seus amigos de luz vão intuindo e orientando, né? Aceitar o lado bom que você tem, ou então aceitar o seu lado ruim, as suas tendências, as suas imperfeições, e também os espíritos que vão influenciando. Mas assim, Deus sempre deu livre-arbítrio. A gente não está abandonado, a gente tem a opção de escolher. Resistir aos seus maus pendores ou ceder. E todos nós fomos criados para o bem. Males que nós podemos evitar, todas que originam das nossas imperfeições, os vícios e fraquezas, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, todo tipo de excesso, que pode até ser bom no momento, mas depois a gente sabe que vai nos prejudicar. Ninguém é arrastado para o mal. A gente tem, como eu falei, o livre-arbítrio, a gente pode escolher, né? Você pode querer fazer, mas fala, não vou fazer, por quê? Porque depois aí acontece isso, depois aquilo, e depois outro aquilo. A gente tem inteligência para pensar na consequência, né? É igual um cartão de crédito, o meu exemplo. Você tem um cartão. O cartão não significa que você tem dinheiro, significa que você pode prorrogar o pagamento, mas você vai ter que pagar. Então você tem que ter essa noção. Você vai gastar, mas você vai ter que pagar depois. Então o que você tem que fazer? Tem que controlar os gastos. Né? Porque você recebe um tanto. Então você não pode gastar além daquilo que você recebe. Porque senão a gente fica num beco sem saída. Quando a gente se excede nas compras, o que vai acontecer? Você vai ficar juros em cima de juros. Vai ficar rolando aquilo ali e a dívida só cresce. Isso, você foi arrastado para o mal? Não. Você escolheu, você tem noção de que o cartão de crédito é somente para você prorrogar o pagamento. Não para você anular os seus gastos. Você não vai pagar esse mês, mas você vai pagar o mês que vem, mas vai pagar. Então a gente tem que ter essa noção e escolher. Para depois a gente não sofrer, né, as consequências. E a gente tem a vontade. Ou a gente pode resistir e não fazer, ou ceder. Né? Aí as pessoas falam assim, poxa, mas por que Deus criou a gente com tanto defeito, tanta imperfeição? Já devia ter criado a gente assim, perfeito. Eu já ouvi muito isso. Mas se a gente fosse já pronto, a gente não ia ter discernimento, não ia ter as nossas experiências, a gente não ia aprender nada. A gente ia ser um robô, né? O que faz com que a gente cresça? A gente vai aprendendo. Puxa, isso aqui não foi bom para mim, então eu não vou fazer mais.
Aprendi. Ai, caramba. Puxa vida, isso não valeu a pena. É uma experiência. Pode ter dado errado, mas é uma experiência. Toda experiência é válida. Toda. Por quê? Porque te ensina alguma coisa. Te ensina a não ir por um caminho e por outro. Te ensina a fazer melhor. Te dá discernimento. Você fala assim, puxa, eu já fiz isso, não deu certo, não vou mais fazer. A gente não vai ser um robô controlar. A gente vai ter a nossa vontade, a nossa inteligência. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a escuridão para saber que existe a luz. Precisa conhecer os contrastes. A gente precisa conhecer o que é baixo para saber o que é o alto, senão a gente não sabe. Como que a gente sabe que uma coisa... Como que a gente sabe que existe o bem? Porque a gente conhece o mal. Se a gente não conhece só o bem, a gente nunca vai... Se der de cara com o mal, a gente não vai saber lidar com o mal. Se a gente só conhece coisas... Só planície, um dia que a gente vê uma montanha, a gente não vai saber o que é aquilo. E como que a gente sabe? Experienciando, vivendo, assimilando, errando, porque a gente erra. Qual o problema? Porque nunca errou, né? Mas é nos erros que a gente cresce. A gente sempre lembra dos erros, ninguém lembra dos acertos, a gente lembra do erro. Por quê? Porque o erro é eficiente para a gente não fazer mais. Lei de amor. Aqui eu vou finalizar o estudo das leis que nós vamos estudar este ano. As leis de Deus, as leis morais, porque as físicas todas nós conhecemos, nós aprendemos na escola, aprendemos na ciência, na geografia, na física, na química, que fala todas sobre essas coisas, da coesão, da gravidade, da atração, né, da conservação. Primeiro, a lei de adoração. Essa introdução das leis morais, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, em contrapartida à lei de destruição, porque tem que ter, né? A lei de sociedade, do progresso, da igualdade, de liberdade e a lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei de Deus. E finalizando a aula, agradeço pela paciência e qualquer dúvida, por favor, entre em contato através do grupo, que a gente está aqui aberto para esclarecer, tá bom? Obrigada, turma.